paz do Senhor, querido professor, estamos felizes com mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos estudar sobre a grande recompensa dos missionários. Chegamos na lição de número 9, terceiro trimestre do ano de 2025. Nós aqui lecionamos ou ensinamos ou estudamos a lição dos primários dos alunos de faixa etária de 7 e 8 anos. E nós estamos estudando nesse trimestre as aventuras de um grande missionário. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo ao canal EBD Kids, resumindo a EBD. Peço você que se inscreva no canal, que curte, compartilhe as nossas aulas. E é um prazer ter você conosco. Compartilhando o nosso vídeo, você vai estar ajudando o canal a crescer e, além disso, evangelizando, fazendo o nosso trabalho, cumprindo o nosso chamado, a ordem de Jesus, que está em Marcos 15:16. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Agora nós vamos fazer o nosso momento de oração. Pai querido e poderoso, te louvamos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui unidos e reunidos para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Pedimos uma bênção especial para cada aluno, para cada professor, para cada inscrito aqui no canal, para cada pessoa que tiver acesso a esta pré-aula. Que o Espírito Santo possa falar melhor aos nossos corações e que nós possamos praticar tudo aquilo que aprendemos no nosso dia a dia. Eu peço a Ti em nome de Jesus. Amém. Sem mais delongas, vamos para a palavra do mestre. Eu quero deixar essa palavra aqui para você, professor. Está muito difícil, eu vou desistir. Quantas vezes não ouvimos essa frase ou até mesmo falamos? Somos humanos e sempre teremos momentos de fraqueza e cansaço. O que fazer diante disso é que faz toda a diferença. Às vezes a gente fica meio perdido diante de tanta adversidade, diante de tantos obstáculos que surgem na nossa caminhada. Mas Paulo e Silas sujeitavam todas as suas dores e angústias a Deus. Homens sujeitos às mesmas limitações que nós, mas por devoção ao chamado de Jesus e comunhão constante com o seu Santo Espírito, eles prosseguiram pela perseverança desses homens, mesmo frente às maiores perseguições, provações, injúrias, perigo e espada. A palavra de Deus chegou aos confins do mundo, inclusive até nós. Glória a Deus. Então, que possamos, em Deus, fazer o mesmo a despeito das dificuldades, pois já estamos na última hora da igreja aqui na Terra. Graças a Deus. Cada professor, para fazer acontecer a aula, são diferentes. Mas aqui seguem algumas dicas que ajudarão bastante na hora da preparação da Escola Bíblica Dominical, da sua aula. Invista tempo em casa para um bom preparo da aula. Leia com atenção as sugestões para o momento da memória em ação e a arte de ensinar. Toda lição do professor sempre vem sugestões para que o professor possa aplicar na hora da sua aula. Recapitule os acontecimentos na vida do apóstolo Paulo e aguce a curiosidade das crianças para a continuação. Lembre-se que nessa faixa etária os primários sempre refletem o seu próprio comportamento, observando o comportamento negativo e positivo dos personagens das histórias. Que de nossas aulas possam ser mais missionários como Paulo, cheios de coragem, empenho e, sobretudo, do Espírito Santo para pregar a salvação em Jesus até os confins da terra. Então esse é o desejo do nosso coração. O intuito ou o objetivo desta aula é que nós possamos apregoar a semente, a palavra de Deus no coração dos nossos pequeninos e que eles aproveitem essa oportunidade e que coloquem isso em prática durante o seu dia a dia. Aproveite esse tema para dar ainda mais destaque ao plano de frequência, incentivando a assiduidade por meio de um passaporte recheado de carimbos pelo mundo das lições. No dia da aula, prepare a sala, receba com alegria cada criança
Pergunte se tem motivos de oração, pedidos e agradecimentos e orem de mãos dadas. Deixe todos os materiais preparados e com fácil acesso para facilitar o desenvolvimento da aula. Siga firme em seu foco de ensinar a palavra de Deus, certo de que seu galardão na eternidade está lá te esperando. 1 Coríntios 15:58 nos ensina isso. O apóstolo Paulo diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes no seu trabalho, que não é vão no Senhor. Por quê? Porque lá nós seremos galardoados. Glórias a Deus. O objetivo da lição: saber que vale a pena fazer a obra de Jesus e que receberemos dele uma grande recompensa. Já o ponto central diz: sempre vale a pena servir a Jesus. E aqui, professor, você pode dizer quais são os benefícios de servir a Jesus. Claro que cada professor vai estar ali explorando esses benefícios de alguma maneira. Mas eu quero deixar aqui para você, professor, levar para a sua turma, que servir a Jesus vale a pena porque traz significado, propósito e alegria à vida, além de oferecer esperança e recompensa eterna. O serviço a Jesus não é uma obrigação, mas um privilégio que surge de um relacionamento de amor e gratidão com Deus. Então, passe isso para a sua turma, mostre para ele que nós precisamos ter corações voluntários, servir com alegria, não por imposição, por obrigação, mas por amor e por gratidão. A ação diz assim: felizes as pessoas que sofrem perseguição por fazerem a vontade de Deus, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Mateus capítulo 5, versículo 10 e versículo 12, parte B. Na versão Almeida Revista e Atualizada, está assim escrito: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Aqui é importante o professor trazer uma explicação acerca desse versículo, porque às vezes nós pensamos assim: só nós somos perseguidos, por que eu sou perseguido? Mas antes de nós, antes do evangelho chegar até nós, houve também perseguição. E eu vou trazer uma explicação aqui por partes. Mateus 5 e 10 diz: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Jesus ensina que aqueles que sofrem perseguição por fazer o que é certo e viver segundo a vontade de Deus são felizes porque têm a garantia do reino dos céus. E já Mateus capítulo 5, versículo 12, parte B, diz assim: porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Aqui, Jesus lembra que a perseguição não é novidade. Os profetas de Deus também sofreram, mas permaneceram fiéis, firmes e constantes. Isso consola os discípulos, mostrando que estão no mesmo caminho dos servos de Deus do passado. Ou seja, a perseguição por causa da fé não é derrota, mas é sinal de que pertencemos ao reino de Deus. E é bom você explicar isso, que não somos diferentes dos discípulos que vieram antes de nós. Eles sofreram perseguição, mas permaneceram fiéis e foram vencedores. E assim também, se permanecermos fiéis, seremos também mais do que vencedores em Cristo Jesus. E aqui eu gosto de deixar uma dica importante sobre a Bíblia. Tenha a sua Bíblia sempre aberta sobre a mesa e use sempre que for ler um versículo, ou para apontar onde a história da lição está escrita, ou mesmo memória em ação, pois a criança precisa saber que a história é verdadeira e você não a inventou. Devemos ensinar a memorização do versículo para que a criança aprenda, para que elas habituem-se a usar a palavra de Deus. É sempre importante explicar o significado de cada palavra que forma o versículo, para que possa ser compreendido
e não meramente decorado. É o que eu digo sempre aqui. Quando a gente decora alguma coisa, a gente acaba esquecendo. Mas quando a gente aprende, memoriza, é diferente, porque você sempre, em algum momento, você vai estar lembrando aquele versículo, ou em forma de verso, ou lembrando que você leu ele em algum lugar. E você poderá revisar os versículos das lições anteriores, retomando a sequência de que aprendemos com o apóstolo Paulo. Parabenize aqueles que se esforçam para memorizar os versículos e incentive os demais a fazerem o mesmo. Leia o versículo de hoje diretamente na sua Bíblia, ensinando os primários a localizá-lo, cada um na sua própria Bíblia. Para a memorização, recorte o versículo em 10 partes para montarmos numa amarelinha. Eu creio que essa memorização da lição de hoje vai ser muito interessante, vai chamar mais a atenção dos alunos, porque ela vem em forma de uma brincadeira. Confeccione um modelo maior de amarelinha, um cartaz, para deixar exposto nesse momento. Cada aluno deverá colar as partes do versículo na ordem certa até chegar ao final. Imagine como será interessante. Geralmente, o final é a parte chamada céu. Ao concluir, cada um receberá uma recompensa, pode ser um pirulito, bombom, um marcador de Bíblia, de livro e etc. Reforce a verdade presente na mensagem do versículo. E agora o corinho que eu vou deixar aqui para cantar na hora da lição é Servir da Criança Diante do Trono, que diz assim: Servir, servir, Deus me deu 2 mãos para servir. O que é que eu posso fazer para servir você? O que é que eu posso fazer para servir você? O que é que eu posso fazer para servir você? O que é que eu posso fazer para servir você? Posso arrumar a minha cama, posso varrer o chão, posso guardar o meu pijama, cuidar do meu irmão. O que é que eu posso fazer para servir você? O que é que eu posso fazer para servir você? O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? Alimentar os pobres, cobrir alguém no frio, visitar um doente, dar um abraço amigo. O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? Enfim, você pode estar cantando esse louvor. Peço desculpa pela minha voz. Eu tenho andado muito rouca por esses dias, peguei um resfriado. Mas nós não podemos deixar de gravar a lição, de trazer para vocês aqui uma aula especial da nossa EBD. Então que você possa servir a sua salinha, cantar, se você já conhece esse louvor, se não conhece, cante para o seu aluno. E tem uma parte que fala assim: servir, servir, Deus me deu 2 mãos para servir. Deus me deu 2 mãos para servir. E vai repetindo, esse é o final do hino, muito bem. Mas agora nós vamos para o nosso projeto missionário. Para você que é novo, está chegando agora, nós trabalhamos com um projeto missionário e a missão dessa semana é orar pela Colômbia. Toda semana a lição dos primários sugere um país, sugere um monumento importante nesse país e a gente ora por ele e eu, desde o princípio, faço um resumo também do país, falo da importância do monumento nesse país e trago também um dos focos que para mim é o principal, saber como é a religião nesse país, qual é a que predomina, se o país é livre para falar de Jesus, para pregoar a palavra de Deus. Então, você é novo por aqui, seja bem-vindo, desfrute desse resumo sobre a Colômbia e faça na sua classe, leve para o seu aluno
esse resumo para que eles não simplesmente olhem pelo país, mas saibam um pouco sobre. E o resumo aqui diz que a Colômbia é um país localizado no noroeste da América do Sul, fazendo fronteira com o Brasil, Venezuela, Peru, Equador e Panamá, além de ser banhado pelo Oceano Pacífico e pelo Mar do Caribe. Sua capital é Bogotá, uma das cidades mais importantes da região. O idioma oficial é o espanhol, falado pela grande maioria da população. A bandeira da Colômbia é formada por 3 faixas horizontais, amarela na parte superior e maior, azul e vermelha. O amarelo simboliza a riqueza da pátria, o azul representa os mares e os rios, e o vermelho lembra o sangue derramado pelos que lutaram pela independência da Colômbia. Agora vamos saber um pouquinho sobre o monumento importante desse país. É claro que o país tem vários monumentos, mas o monumento em destaque na revista é o Monumento a los Heróis, localizado em Bogotá. Ele foi erguido para homenagear Simón Bolívar e outros heróis da independência. Esse local tornou um símbolo da luta, memória e patriotismo para o povo colombiano. Eu vou deixar aqui a imagem desse monumento para que você conheça. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a religião predominante na Colômbia. Segundo a pesquisa, a religião é o cristianismo, principalmente o catolicismo, embora haja também presença de evangélicos. Diferente de alguns países do mundo, na Colômbia não é proibido falar de Jesus. A liberdade religiosa é garantida por lei e há igrejas evangélicas e católicas em todo o território. No entanto, em algumas regiões dominadas pela violência de grupos armados, os cristãos podem enfrentar perseguições e pressões, especialmente quando pregam em áreas de conflito. Então, é o que eu sempre digo aqui, por mais que o país tenha leis que garantem a liberdade religiosa, em algumas áreas ali, algumas regiões daquele país, os cristãos às vezes podem enfrentar perseguição. E quais são os pedidos de oração por este país? Primeiro pedido, ore pela paz e segurança do país, para que a violência e os conflitos diminuam. É o desejo do nosso coração para todos os habitantes colombianos. O segundo pedido, ore pela igreja cristã colombiana, para que continue firme e cheia de coragem para anunciar o amor de Deus. Glória a Jesus. Agora nós vamos para um momento da história. O Explorando a Bíblia de hoje está em Atos capítulo 17, versículos 1 ao 14, e também em Mateus capítulo 5, versículo 10 e 12. Inclusive, Mateus capítulo 5, versículo 10 e 12 é o nosso Memória em Ação. É muito importante ler todas as referências na Bíblia. Incentive seus alunos a procurar o livro, capítulo, versículo, assim eles vão criando o hábito de manusear a palavra de Deus. E como já explicamos bem os versículos referências de Mateus, junto ao Memória em Ação, nós vamos resumir apenas as referências de Atos, capítulo 17, versículo 1 ao 14. Às vezes eu faço um resumo aqui para o vídeo não ficar muito extenso, mas se você, professor, tiver esse tempo para ler a referência completa, os versículos do 1 ao 14, é muito importante. E a Bíblia nos diz que Atos 17, versículo 1 ao 14, relata a viagem missionária de Paulo por Tessalônica, onde ele prega o evangelho na sinagoga local, enfrentando resistência de alguns judeus, mas ganhando novos seguidores, incluindo gregos e mulheres influentes. Paulo e Silas são, então, forçados a deixar a cidade devido à perseguição. Então, eles vão para a cidade de Bereia. Então, esse é o resumo do que se trata Atos, capítulo 17, do 1 ao 14. Agora nós vamos para a história completa. Lembram-se da última aventura do apóstolo Paulo? Ajude a criança a recapitular. Paulo amava mesmo falar sobre a salvação em Jesus Cristo, pois sabia que isso salvaria as pessoas da condenação eterna.
Por isso, Paulo e Silas não desanimaram nem mesmo após a prisão. Então nós vemos que eles foram presos. Na lição passada nós falamos sobre isso. E mesmo diante dos açoites, do sofrimento ali naquela prisão, eles não desanimaram. Eles saíram, continuaram a missão de pregar o evangelho a todos. Eles passaram pelas cidades de Anfípolis, Apolônia, e chegaram a Tessalônica, onde tinha uma sinagoga local, onde os judeus liam as Escrituras. Você pode conferir essa imagem aqui na figura 9.1. Como eram de costume dos judeus, Paulo foi à sinagoga todos os sábados. Ele pregava às pessoas, através da lei dos profetas, que Jesus era o Salvador prometido por Deus para salvar a humanidade. Paulo explicou que Jesus precisou morrer na cruz para pagar pelos nossos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte para que todo aquele que nele crê seja perdoado e ganhe a vida eterna ao seu lado. Glória a Deus. Já vale um like aí, uma inscrição no canal, não é verdade? Pela gratidão a Deus por esse sacrifício tão grande que ele fez por nós. Ao ouvirem Paulo e Silas, algumas pessoas creram que Jesus era o Messias prometido e se juntaram aos missionários. Assim, o número de cristãos não parava de crescer. Até os judeus e mulheres muito ricas se juntaram a ambos. Confira na imagem 9.2. Mas alguns judeus ficaram com inveja e tiveram uma ideia maligna. Mandaram os homens maus fazerem muita bagunça pela cidade enquanto procuravam os missionários. Eles até invadiram a casa de um cristão chamado Jason, procurando por Paulo e Silas. Como não encontraram, levaram Jason, outros irmãos em Cristo, para autoridades. Então eles entraram na casa desse cristão, procuraram por Paulo, não encontrando, eles pensaram, vamos levar eles aqui. Quem sabe Paulo aparece procurando. Não é verdade? Porque é assim que os homens maus agem. Então a palavra nos conta aqui na história que Jason teve que pagar um dinheiro para ter direito de ir embora. Eles extorquiam os cristãos também. Quanta maldade, não é mesmo? Graças ao poder de Deus, o mal não pode parar os que estão em Cristo. E quando anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Lá, eles continuaram a ensinar sobre a salvação de Jesus na sinagoga. Glória a Deus. Então é muito importante a gente ter essa consciência de que as lutas não podem nos calar, mas nós temos que ser firmes e constantes. De acordo com a figura 9.3, as pessoas de Bereia eram mais estudiosas que os de Tessalônica. Todos os dias estudavam as Escrituras para confirmar se o que Paulo pregava era verdade. Assim, muitos receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Naquela cidade, judeus, não judeus, homens, mulheres, jovens, tudo ia bem. Até que os judeus maus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando em Bereia. Eles foram até lá e juntaram o povo contra Paulo, que mais uma vez ficava em perigo. Por isso, os irmãos que ajudavam a proteger o missionário logo enviaram para outro lugar, enquanto Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Então eu sempre digo que é muito importante fazermos discípulos e termos pessoas de confiança para dar continuidade àquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus nos coloca em um determinado lugar, a gente começa ali um trabalho, mas nem sempre nós vamos continuar. Então é preciso que nós venhamos discipular pessoas para que façam o nosso trabalho, para que dê continuidade. Paulo sofreu e foi muito perseguido por amor a Jesus, mas ele sabia que a recompensa que o aguardava nos céus era muito maior. E certa vez Paulo diz: o que sofremos durante a nossa vida aqui não pode ser comparado com a glória que nos será revelada no céu. Romanos 8:18. Ou seja, os problemas logo passarão, mas as bênçãos por falar de Jesus a todos são eternas e muito especiais.
Então é por isso que não podemos desanimar. E a mensagem que eu deixo para você também aqui: não desistamos de fazer a vontade de Deus, mesmo quando vierem as dificuldades, pois as nossas aflições aqui logo passarão. Mas a coroa de Jesus, a coroa que Ele está nos preparando, é eterna e nunca perecerá. Essa referência você pode encontrar em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4 e capítulo 5, versículo 4. Observando a figura 9.4, não foi fácil pregar o Evangelho e fundar tantas igrejas, mas Paulo nunca desistiu de levar a mensagem da salvação aos necessitados. E por causa disso, essa mensagem também chegou até nós. Glórias a Deus! Que Deus nos encha da mesma coragem de Paulo e Silas e nos capacite a continuar nessa jornada cumprindo a nossa missão até o fim. Glórias a Deus! Louvado seja o nome do Senhor por essa lição maravilhosa. Agora nós vamos para o quadro Ensinar é Arte. Para melhor assimilação do nosso ponto central e objetivo proposto, que tal fazermos um caça-tesouro? De um jeito divertido, nós vamos frisar que vale a pena falarmos de Jesus, mesmo diante das dificuldades, e que a nossa recompensa está no céu. Um tesouro que ninguém pode nos tirar. Glória a Deus. Enfatize que assim como vamos seguir direitinho o mapa para achar o tesouro, vimos atentamente o que a Bíblia diz, também alcançaremos um precioso tesouro no céu. Essa referência você pode encontrar em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 18 e 19. Tal atividade lúdica ajuda os primários a se desenvolverem física e intelectualmente. Alguns aspectos a serem considerados. Adequem a dificuldade das dicas no mapa à idade e capacidade de sua criança. A maioria já é alfabetizada, já sabe ler, se gosta ou desanimam rápido diante dos desafios, como é o ambiente, etc. Ninguém melhor do que você, professor ou professora, que conheça seu grupo para fazer essa avaliação. Atenção quanto ao local. É dentro ou fora da sala? Considere que precisa ser um espaço no qual o adulto responsável não os perca de vista. A atividade pode ser realizada em grupos por sorteio aleatório e eles mesmos escolhendo um por vez um membro para que a sua equipe ou meninos versus meninas. Por exemplo, escolha um tesouro simbólico mais empolgante. Pode ser um tipo de troféu, coroa, medalhinha ou algo comestível como uma caixa de bombom. Claro que mantendo o cuidado com as restrições alimentares. Então é sempre importante você prestar atenção, porque pode ter criança que tem intolerância ou é alérgica a algum tipo de alimentação. Então você precisa de ter esse cuidado. Decore bem bonita a caixa onde ficará o tesouro. Uma dica sempre deve conduzir os participantes a acharem a próxima dica, aumentando gradualmente a dificuldade até chegar ao tesouro. Tenho certeza que essa atividade vai trazer muita expectativa nas crianças. Crie regras simples e claras de acordo com o que a conheça da sua turminha. Então, não tem ninguém melhor do que você, professor, que está aí, que já conhece ali cada qualidade, cada maneira, cada jeitinho ali peculiar do seu aluno. Então, fique de olho nessas dicas. Pesquise modelos na internet e treine em casa o que acha que melhor se adequará à sua classe, espaço e personalidade individual de suas crianças. Então, está aqui a brincadeira, né, para que você desenvolva uma dinâmica da caça ao tesouro, para você desenvolver com a sua turminha. Agora nós vamos à correção das atividades. Circule apenas o desenho que completa a cena corretamente. Aqui estão os desenhos. Aguarde alguns minutos os alunos circular e após alguns minutinhos, corrija com eles. Vou deixar aí também a resposta. Atividade número 2. Leve Paulo e Silas de Tessalônica a Bereia.
Você vai aguardar também alguns minutos e depois ajude o aluno que tiver dificuldade a fazer o percurso. Aqui está a correção da atividade 2. E a atividade número 3. Marque um X somente nas alternativas corretas. Primeira alternativa. Paulo e Silas iam até as sinagogas das cidades ensinando sobre Jesus. Essa alternativa está certa ou errada? Está certa, então você vai marcar um X. Quando Paulo e Silas pregaram em Tessalônica, ninguém acreditou. Está certa ou errada? Errada, então essa você não vai marcar. A número 3. Por causa da perseguição, Paulo e Silas desistiram de ser missionários. Certo ou errado? Errado, então você também não vai marcar. E a última, quem sofre perseguição por fazer a vontade de Deus tem grande recompensa no céu. Certo ou errado? Certo, então essa você vai marcar o X. Antes de finalizar a aula, verifique se há dúvidas, observe a lição individualmente, incentive os primários a continuarem assíduos às aulas e questionários sobre o que acontecerá com Paulo na próxima semana. Deixe-os bem curiosos, ore com eles e despeça carinhosamente cada aluno. Agora nós vamos para a oração de encerramento. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, te louvamos por mais esta oportunidade, te agradecemos por esta aula. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, que o Espírito Santo de Deus inspire cada professor e que cada aluno saia mais animado, mais decidido a seguir o exemplo do apóstolo Paulo e a não desistir diante da dificuldade. Nós te louvamos por essa aula e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu peço ao Senhor que abençoe a sua semana, que abençoe a sua aula e que cada aluno saia fortalecido, animado e que na próxima aula nós nos encontremos querendo Deus. Um beijo no seu coração, forte abraço e até a aula de número 10. Aguardo vocês lá.